E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E aí pessoal, como vocês podem ver, já tem outro cenário aqui de Yu-Gi-Oh! E outra mãozinha que não é a minha, ó, que as minhas duas estão aqui. Então é o de uma pessoa que vocês já conhecem bem, fala aí. E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Fatal. E como o Joey, que é meu primo, mostrou anteriormente o deck dele, do Joey, eu vou estar mostrando o meu hoje. Porque aqui onde a gente vive, a gente tem um grupo de amigos e a gente duela. Então, cada um tem o deck de um personagem, eu tenho o deck do Yugi, e eu vou estar mostrando pra vocês hoje as cartas do Yugi. Começando com algumas cartas que eu não uso no meu deck principal, porque eu acho elas meio inúteis para as minhas estratégias, mas eu vou estar mostrando elas pra vocês. Começando com essa carta aqui, Mil Facas. Ela só serve se eu tiver um Mago Negro sobre o meu controle, então por isso que eu não uso muito ela no meu deck. Mas ela é uma carta muito boa, eu posso destruir o monstro do oponente. Restaurar Milagroso, que também é uma carta do Yugi. Eu posso remover 2 marcadores do meu lado do campo para invocar o Mago Negro ou o Buster Blade, traduzido Blader Notável. Só que eu só tenho 2 cartas que tem marcador, então essa carta é meio inútil. Eu tenho essa aqui que ela é muito boa. Eu não sei porque que eu tirei ela do meu deck, mas ela é boa. Se eu tiver 2 ou mais monstros do tipo mago no meu lado do campo, eu escolho um deles para o ataque se tornar 3.000 até o final do turno. Dimensão Mágica. Se você controlar um monstro do tipo mago, escolha um monstro que você controla, ofereça ele como tributo. E depois eu posso invocar um monstro do tipo mago da minha mão. E aí eu posso destruir um monstro no campo. É muito boa essa carta, só que no meu deck eu acho que assim, não tem tantos magos quanto eu achei que deveria ter. Tem esse aqui que também é uma carta muito boa, mas só funciona com Mago Negro. Se eu controlar o Mago Negro, eu destruo todos os cards de mágica e armadilha do meu oponente. Então essas foram as cartas que eu removi do meu deck principal. Agora eu vou estar mostrando as cartas do meu deck principal. Começando com uma carta muito icônica do Yugi, que é o Soldado do Lustro Negro. Ele é um soldado muito poderoso, tem 3.000 de ataque e 2.500 de defesa. Só que ele só pode ser invocado com o Ritual do Lustro Negro. Eu tenho o Chamado dos Assombrados, que eu posso reviver um monstro do meu cemitério em posição de ataque. Slifer, o Dragão do Céu. Ele tem diversos efeitos, só que eu não vou falar todos os efeitos, eu vou falar o mais básico e principal dele, que é o ataque e a defesa dele, se torna o número de cartas que você tem na sua mão vezes 1.000. Ou seja, se tiver uma carta, é 1.000. Se tiver 2 cartas, 2.000. E por aí vai. Eu tenho essa carta, que é uma das cartas que eu mais gosto do Yugi, que é o Breaker, o Guerreiro Mágico. Ele é uma carta muito simples, de 4 estrelas, tem 1.600 de ataque e 1.000 de defesa. Só que ele tem um efeito que quando ele é invocado normalmente, ele ganha um marcador. E para cada marcador que ele tem, ele ganha 300 de ataque, e eu posso remover esse marcador para destruir uma mágica ou armadilha no campo. Então essa é uma carta muito boa do Yugi de 4 estrelas. Eu tenho essa carta, que é o Dispositivo Amarelo, que ele é meio fraquinho, eu uso mais para sacrifício, e se eu colocar ele no campo eu posso chamar um Dispositivo Verde do meu deck para minha mão. Eu tenho a Rainha Guerreiro. É uma carta que não tem efeito nenhum, mas eu gosto muito dela, e o ataque e a defesa dela são até bons para as estrelas que ela tem. Ela tem 1.500 de ataque e 1.600 de defesa. Eu tenho o famoso Monstro que Renasce, que como todos vocês já devem saber, renasce um monstro do cemitério. Eu tenho o Silent Magician level 8, ele é uma carta muito poderosa, porém muito difícil de ser invocada. Ele tem 3.500 de ataque, mas ele só pode ser invocado com o Silent Magician level 4. Eu tenho também o Buster Blader, que é uma carta muito poderosa do Yugi. Traduzido, o nome dela é Blader Notável. E ele é um monstro muito forte, ele tem 2.600 de ataque e 2.300 de defesa. E o efeito dele, ele ganha 500 de ataque para cada dragão no cemitério do seu oponente, ou no campo dele. Eu tenho uma carta também que é muito foda do Yugi, que é a Força Espelho. Essa carta aqui acho que todos já conhecem. Toda vez que um oponente me atacar eu posso ativar ela, e todos os monstros em posição de ataque do meu oponente são destruídos.
Eu tenho Espada da Luz Reveladora, que meu oponente não pode atacar por 3 rodadas. É basicamente isso. Eu tenho o Rei Caveira, que a tradução dele é meio porcaria. Caveira Invocada. É uma carta muito forte e só tem 6 estrelas. Tem 2.500 de ataque e 1.200 de defesa. Eu tenho Espadachim Silencioso level 3. Ele é uma carta muito fraca, só que o efeito dele é muito bom. Se ele ficar uma rodada em campo sem ser destruído, na minha fase de espera eu posso mandar ele pro cemitério e trazer o Espadachim level 5 do meu deck ou da minha mão pro campo. Eu tenho o Beta, o Guerreiro Imã. Ele é uma carta boa, eu gosto muito dele e dos outros guerreiros também. Ele tem 1.700 de ataque e 1.600 de defesa. Eu tenho Buraco Armadilha, que toda vez que o oponente invocar por invocação normal e o monstro tiver mais de 1.000 de ataque, eu posso destruir ele ativando essa carta. Eu tenho o Aboku, que eu não sofro dano de batalha causado por monstros do oponente, e neste turno meus monstros não vão ser destruídos por batalha. Eu tenho o Velho Vingativo e Mágico. Ela é uma carta de efeito flip, então eu coloco ela virada para baixo e quando eu viro ela eu posso destruir qualquer monstro que meu oponente controla. Eu tenho o Livro da Lua. Eu posso colocar qualquer monstro no campo que tiver virado para cima, virado para baixo em posição de defesa. Eu tenho o Demônio de Gilfer. Ele é uma carta muito boa, tem somente 6 estrelas. Ele tem 2.200 de ataque e 2.500 de defesa. O efeito dele é quando ele é destruído eu posso equipar ele em qualquer monstro do campo e o monstro equipado perde 500 de ataque por rodada. Mago Negro Habilidoso. É uma carta muito boa, tem 1.900 de ataque e 1.700 de defesa. E cada mágica que for ativada no campo, ele ganha um marcador. Com 3 marcadores eu posso sacrificar ele e invocar o Mago Negro da minha mão, deck ou cemitério. E é a carta que todos esperavam. O Mago Negro. Sim, eu tenho ele também. 2.500 de ataque e 2.100 de defesa. Cartolas Mágicas, que também é uma carta muito usada do Yugi. Eu posso colocar 2 cartas Mágica ou Armadilha e misturar junto com um monstro meu e colocar um monstro de ataque 0 e defesa 0. Eu embaralho as 4 cartas e meu oponente escolhe uma. E aquele escolher o efeito vai ser ativo. A menos que ele escolha o meu monstro, se for um ataque meu monstro vai ser destruído. E se ele escolher um monstro de ataque 0 e defesa 0, não acontece nada, só destrói o monstro. E as cartas Mágica e Armadilha que eu usei para esconder, elas vão pro cemitério no fim da rodada. Tufão Místico do Espaço. Ele destrói uma carta Mágica e Armadilha no campo. A Valquíria Negra, ou Valquíria do Mago. Ela é uma carta muito boa, ela tem 1.600 de ataque e 1.800 de defesa. E se eu tiver outros tipos de mago no campo, meu oponente não pode atacar eles, somente ela. Buraco Negro. Destrói todos os monstros no campo, inclusive os meus. Silent Magician level 4. Essa carta aqui é muito boa, ela tem 1.000 de ataque e 1.000 de defesa. Só que cada vez que meu oponente saca uma carta, ela ganha um marcador e mais 500 de ataque. E ela pode ter no máximo 5 marcadores. Ou seja, com 5 marcadores ela ganha 3.500 de ataque. E aí com 5 marcadores eu posso sacrificar ela e invocar o Silent Magician level 8, que eu já mostrei pra vocês. Eu tenho o Ladybug de 4 estrelas da Condenação. Ele é um monstro tipo inseto, só que o efeito dele é muito bom, é efeito de flip. Ele destrói todos os monstros de 4 estrelas que meu oponente controla. Gama, o Guerreiro Imã, também é uma das minhas cartas preferidas. É um dos guerreiros imãs. Ele tem 1.500 de ataque e 1.800 de defesa. Caridade Graciosa. Eu posso sacar 3 cartas e descartar 2. A Maga Negra. Essa carta também é uma carta muito usada pelo Yugi. E ela tem 2.000 de ataque e 1.700 de defesa. E o efeito dela é que ela ganha 300 de ataque para cada Mago Negro ou Mago do Caos no meu cemitério ou do oponente. Soldado Gigante de Pedra. É uma carta muito boa de somente 3 estrelas. Ela tem 2.000 de defesa. E é só o que importa. Eu tenho essa cartinha também, o Caribou. Ela é uma carta boa e eu posso descartar ela da minha mão para não sofrer nenhum dano de batalha.
Carta de Santidade. Todos os oponentes descartam todas as cartas e sacam até ficar com 2. Relay Soul, ou Alma Lançada. Essa carta é muito boa. Quando meus pontos de vida zeram, eu posso ativar ela e eu invoco um monstro da minha mão. E meus pontos de vida vai se tornar um monstro. Então, se o meu monstro for destruído, eu perco o duelo. Elfa Mística. Como o Soldado Gigante de Pedra, também é uma carta muito forte que tem 2000 de defesa e 800 de ataque. O Enganador. Essa carta é muito boa, ela tem 2000 de ataque e 1200 de defesa. E eu posso invocar ele sem sacrificar nenhum monstro, apenas descartando uma carta da minha mão. Cilindro Mágico. Quando o oponente me atacar, eu posso retornar o ataque para os pontos de vida dele. Just Tornado. Eu descarto uma carta mágica ou armadilha da minha mão e eu posso negar o efeito de uma mágica ou armadilha no campo. O Rei Guerreiro. Essa carta é uma carta muito boa também. Ele tem 1600 de ataque, 1400 de defesa. E se eu tiver a Rainha Guerreira em campo, eu posso trazer da minha mão ou deck o Valete Guerreiro. E esse aqui é o Valete Guerreiro. Ele é uma carta de 5 estrelas, tem 1900 de ataque e 1000 de defesa. Ritual do Lustro Negro. Como eu já mostrei o soldado para vocês, esse é o ritual dele. Eu sacrifico 8 estrelas da minha mão ou campo, ou os dois, e posso trazer o soldado do Lustro Negro da minha mão. Tranca Magia. Essa é uma carta que vocês já devem conhecer. Ela anula o efeito de uma carta mágica em campo. Grande Escudeiro Guard. Essa é uma das cartas mais fortes do Yugi, na minha opinião, em termos de defesa. Ela tem 2600 de defesa, porém o ponto fraco dela é que quando o oponente atacar ela, ela vira para modo de ataque. Círculo de Bloqueio. Ela é uma carta muito simples, ela paralisa um monstro do oponente. O oponente não pode mudar de posição e nem atacar com ele. Gaia, o Cavaleiro Feroz e Veloz. Esse aqui não é o Gaia original. O Gaia que vocês conhecem é o Gaia, o Cavaleiro Feroz. Esse aqui é o Feroz e Veloz, ele possui um efeito. Porém, tem o mesmo ataque e a defesa do outro. Só que o efeito dele é, caso ele seja a única carta na minha mão, eu posso invocar ele direto sem sacrifício. Lâmina Sombria, ou como eu chamo, Dark Blade. Ele é um guerreiro muito forte, tem 1800 de ataque e 1500 de defesa. Pote de Ganância, eu posso sacar 2 cartas do meu deck. Marshmallow, também uma das cartas que eu mais gosto. Ela não pode ser destruída em batalha, e caso o oponente ataque ela, e ela estiver virada para baixo, ele perde 1000 pontos de vida. Rouba Almas. Essa é uma carta muito boa. Ela tem os prós e os contras. O bom dela é que ela pode destruir um monstro que meu oponente controla. Porém, ele ganha 1000 pontos de vida por isso. E por fim, o último que faltava, Alpha, o Guerreiro Ima. Ele tem 1400 de ataque e 1700 de defesa. Esse aqui é a fusão de todos os Guerreiros Ima. Ele é o Valkyrion, o Guerreiro Ima. Ele tem 3500 de ataque e 3850 de defesa. Se vocês fizerem as continhas aí, vai dar o ataque e a defesa dos Guerreiros Imas. O efeito dele é, eu só posso invocar ele caso eu esteja os 3 Guerreiros Imas na minha mão ou no meu campo. Então eu posso invocar ele e caso eu queira eu posso mandar ele para o cemitério e trazer os 3 Guerreiros Imas para o meu campo. Hijack Break. Eu descarto uma carta da minha mão e posso destruir qualquer carta no campo. O Poder do Mago. Apesar do nome, ela não funciona somente em magos. Ela aumenta 500 de ataque e defesa para cada carta mágica e armadilha que eu controlo. Spellbook Organization. Com essa carta aqui eu posso pegar 3 cartas do topo do meu deck, olhar as 3, colocar em qualquer ordem que eu quiser e colocar no topo do deck de volta. Esse aqui é o Óculos do Marshmallow. Os monstros do meu oponente só podem atacar o Marshmallow se essa carta estiver ativa. Essa é uma carta que eu gosto muito, a Alma do Guerreiro Nórdico, ou Berserker Soul. Ela é uma carta que o Yugi usou num duelo contra o Evil, que eles duelaram em cima de um trem. Se o meu monstro atacar e tiver 1500 de ataque ou menos, eu posso ativar essa carta. Eu descarto toda a minha mão
e eu vou começar a sacar carta. Toda vez que eu sacar um monstro, meu oponente perde 500 pontos de vida. Dispositivo verde. Como eu já mostrei o amarelo pra vocês, vocês devem saber mais ou menos o que ele faz. Ele pode trazer o vermelho do meu deck pra minha mão. E esse aqui é o vermelho. Ele pode trazer o amarelo do meu deck pra minha mão. Espadachim silencioso level 5. Eu já mostrei o 1 pra vocês, esse é o level 5. Ele é imune a qualquer tipo de carta mágica, e se ele atacar o oponente diretamente, eu posso invocar na minha próxima rodada o Espadachim silencioso level 7. Que por fim é essa carta aqui. Ele tem 2.800 de ataque e ele só pode ser invocado dessa forma, pelo Espadachim level 5. E ele anula todos os efeitos de carta mágica no campo, inclusive as minhas. E bom pessoal, essas foram as minhas cartas. Se vocês gostaram, deixem um joinha e quem sabe eu não volte a fazer vídeos com o Joey. Deixa o joinha aí, pessoal, e não esqueça de conferir os outros vídeos do canal, beleza? Falou! Falou, pessoal. Tchau!